algoritmo do insertion sort, será feito um for para selecionar cada elemento do vetor, e aí esse elemento é selecionado como o atual, né, para ser comparado. Então, há um outro for, um while no caso, que vai percorrer todo o vetor comparando com aquele que foi selecionado lá em cima. Se for maior, move para a direita. Quando todos forem percorridos, o elemento que foi selecionado primeiramente, ele é inserido na posição correta. Então aqui tem um array desordenado, onde vai ser feito o insertion sort. Vamos ver a execução. Então temos aqui o resultado, vetor ordenado, tudo certo. Muito bem, agora este é o algoritmo que encontra o maior valor em um vetor. Então é passado como parâmetro o vetor, o número de elementos. O primeiro elemento assume que é o maior, e aí um for para percorrer o vetor. Cada elemento do vetor, se for maior que o primeiro, que é o máximo no caso, ele é substituído. E assim, cada vez que ele encontra o valor maior, ele substitui. Então aqui temos um array passado, onde vamos verificar o algoritmo. E está aqui o maior valor do vetor, é 40. Este é o algoritmo de busca linear em um vetor. Então, é passado por parâmetro o vetor, número de elementos e o elemento que vai ser buscado. Acontece o for, onde cada elemento é comparado com o alvo, e quando ele acha esse alvo, ele retorna o índice. Aqui está o vetor passado, e aí vamos à execução. Então está aqui a busca pelo elemento 3. Perdão, a busca pelo elemento retornou o índice 3. Este é o algoritmo do bubble sort, onde é passado um vetor e o número de elementos. Então, há dois for, onde o primeiro elemento é selecionado e ele vai sendo comparado com o elemento que está imediatamente ao seu lado, indo para a direita caso ele seja maior. Quando todos os elementos forem lidos e comparados, ele estará ordenado. Então aqui um vetor passado como parâmetro com seu número de elementos. Vamos à execução. Muito bem, aqui está o vetor ordenado. Este é o algoritmo para o cálculo do fatorial. Ele é recursivo, onde é passado um número para que ele calcule o fatorial. Então, se esse número for 0 ou 1, é também a condição de parada, retorna 1 e finaliza o algoritmo. Se for maior que 1, ele vai chamar recursivamente, descontando um número desse parâmetro até que chegue na condição de parada. Então, vamos à execução. Muito bem, passando aqui o fatorial de 6, aqui embaixo, 720. Este é um algoritmo recursivo para a torre de Hanoi com 3 pinos, onde é passado o número de discos, o pino de origem, onde estão todos os discos, o pino de destino e o pino auxiliar. Então, se houver apenas um disco, isso indica que já é o último movimento e a condição de parada também. Caso não, é chamado recursivamente, né, para mover da origem para o auxiliar. Imprime-se e aí também é passado do auxiliar para o destino. Então aqui nós temos uma simulação com 3 discos e vamos ver a execução. Então está aqui todos os movimentos necessários para resolver esse problema. Este é o algoritmo recursivo para cálculo do enésimo termo da sequência de Fibonacci. É passado então esse enésimo termo e o algoritmo vai calcular. Então, se for 0, retorna 0. Se for um elemento, retorna 1. E se for a partir do número 2, vai sendo chamado recursivamente n-1 mais n-2. Ao final, nós temos aqui o sexto elemento. Vamos ver a execução. Então, aqui, o sexto elemento da sequência de Fibonacci é o número 8. Agora, o algoritmo de Fibonacci iterativo, onde é passado por parâmetro o número do enésimo termo. Se for 0, esse número passado retorna 0.
Se for 1, retorna 1, que são os dois primeiros números da sequência. Caso não seja maior do que 2, então nós teremos os dois primeiros em duas variáveis, variável A com 0, B com 1, e uma variável temporária que vai guardar a soma dos dois e o próximo elemento. Então vai ser feita uma iteração até o enésimo termo, onde vai sempre ser somado os dois números anteriores para que se tenha o número seguinte. Aqui, mais uma vez, o sexto elemento. Vamos ver a execução. Perfeito, sexto elemento é o número 8. Agora o algoritmo de busca binária em um array. Lembrando que o array precisa estar ordenado. Então, é passado o array, o número de elementos e o elemento que se está buscando. É feita uma iteração com while, onde a todo momento o vetor é quebrado ao meio, pega-se esse elemento do meio e compara-se para saber se é o elemento procurado. Se for procurado, retorna o índice que ele foi encontrado. Se não, a metade da direita também é dividida ao meio para se achar o elemento do meio, e a metade da esquerda também, até que seja encontrado. Quando é encontrado, retorna o índice. Se ele não for encontrado, retorna -1. Então aqui tem um array e nós vamos buscar o índice 8. Perdão, índice não, elemento 8. Está aqui, o elemento 8 está na posição 3, exatamente, 0, 1, 2 e 3. Temos aqui o algoritmo do merge sort, onde é passado o vetor, é passado também o elemento inicial e o elemento final. Perdão, o índice inicial e o índice final. Então, a todo momento, o vetor é quebrado ao meio, dividido em dois vetores. A primeira metade e a segunda metade são chamadas de forma recursiva para que haja a ordenação. E, ao final, são juntadas as duas partes de cada vetor que foi passado recursivamente. Então, nós temos aqui um vetor e vamos verificar a execução. Muito bem, aqui está o vetor ordenado. Agora o algoritmo de ordenação quicksort, onde é passado um array, o índice mais baixo e o índice mais alto. Primeiramente, é particionado esse array, né? Essa partição, nesta implementação, considerou o último elemento como pivô, e a partir dele vão acontecendo as trocas com os demais elementos. Ele também é recursivo e chama a metade da esquerda e a metade da direita para ir sendo ordenado também. Então, vamos testar agora a execução. Então, está aqui o vetor ordenado pelo quicksort. Temos aqui o algoritmo de ordenação do heap sort, onde é passado um array e o número de elementos. Então, primeiro de tudo, é construir o heap máximo. Então, é feito com a função peneira. A função peneira vai garantir que o maior elemento esteja na raiz. Tá? Então, vai sendo feito até que o maior elemento não seja a raiz, e aí ele prossegue o algoritmo. Então, uma vez que é construído o heap máximo, a raiz é movida para o final do vetor, porque já é um número maior, e o restante do vetor, excluído já essa raiz que foi para o final, é chamado recursivamente para montar novamente o heap máximo, para que seja novamente extraída a raiz. Então vamos à execução. Aqui o nosso vetor de exemplo executado, ordenado. Este é o algoritmo de operações num heap. Começamos aqui pela inserção. Quando nós inserimos um valor no heap, ele insere e vai verificar se esse é o valor maior. Lembrando que na raiz precisa estar o valor máximo, já que é um heap máximo. Então tem a função subir, que é caso esse número recém-inserido seja o maior. Para remover, é primeiro identificado onde está este elemento, né, e é removido. A partir de então, precisa se garantir que ele seja novamente um heap máximo. Então vai se procurar o elemento maior para que ele também agora ocupe a raiz. Né? Para alterar, identifica-se o valor a ser alterado, substitui-se e, dependendo da situação, se for maior ou menor, ele vai subir ou descer para garantir também o heap máximo.
Então vamos fazer aqui uma operação de inserir 4 elementos e vamos remover também a raiz do heap, né? E depois alterar no índice 1 com o valor 25. Vamos à execução. Muito bem, está aqui o heap. Aqui nós temos o código que demonstra a formação da árvore binária no algoritmo de Huffman. Então, simulei aqui o nó raiz e a inserção de alguns elementos. Aqui não está considerando uma fila de prioridade, né? Então, imprimindo os códigos a partir dessa árvore montada aqui como exemplo, vamos ver. Então, nós temos aqui o A, elemento 0, indo para a esquerda no caso, o B indo para a direita e depois para a esquerda, e o C indo para a direita e para a direita também. Muito bem, aqui nós temos o algoritmo de compressão LZ77, onde ele vai analisar a string e vai procurar padrões que se repetem. Então nós temos aqui uma sequência de caracteres onde vai ser aplicada a compressão LZ77. Vamos à execução. Muito bem, então nós temos aqui interpretando as primeiras letras A e B não se repetem. Quando chega no C, nós temos duas posições atrás da repetição. Então nós temos aqui AB e AB. E aí então vem o C. Depois do C, o algoritmo encontra uma repetição de 5 caracteres, que seriam AB, ABC, AB, ABC. E então insere o D. Agora o algoritmo de compressão LZ78, que utiliza dicionários a partir da análise da string. Então nós temos uma string de entrada aqui, e o que ele vai fazer é simplesmente analisar cada string e o padrão de repetição que acontece nas strings já lidas. Então, a cada string nova, ele vai verificar se já existe um padrão nas strings anteriores. Se não houver, ou se houver, ele ajusta e coloca a próxima string que ainda não tem. Então, vamos rodar, fica mais fácil a percepção por meio do resultado. Vamos lá, nós temos aqui, essa é a saída da compressão. Então, nós temos aqui que, primeiramente, a string A, vou ver aqui, a string A não existe, então ela é a primeira entrada do dicionário. Depois a string B, o caractere B, também não existe, é a segunda entrada. Depois ele percebe o padrão em AB, que é a terceira entrada, é isso que está bem aqui, que é a junção do primeiro, que é o A, mais o B. Outra percepção, quando chega o caractere C, ele vai juntar o que está na posição 3, o que está na posição 3 é o AB, junto com o C. Então, dando uma nova entrada no dicionário, agora sendo ABC. Uma nova entrada é o que está na posição 3 mais o A. Na posição 3 nós temos AB e mais o A, então nós temos agora a posição 5 com ABA. Depois, a posição 2 mais a letra C. Posição 2 é a letra B mais a letra C, então dando origem à entrada 6, BC. E por fim, o caractere D, sozinho. Agora nós temos aqui o algoritmo de inserção na árvore AVL. Então, é repassado a árvore e a chave que vai ser inserida. Se essa árvore estiver vazia, isso significa que o que está sendo inserido vai ser a nova raiz, então ele já finaliza por aqui. Se não for vazio, ele vai verificar se essa chave é menor do que a raiz, e aí vai buscar novamente de forma recursiva inserir no nó esquerdo. Se for maior do que o nó que já existe, ele vai buscar recursivamente inserir no nó direito, até que ele ache a posição. Caso seja necessário, será feito o balanceamento da árvore, fazendo rotação à direita, rotação à esquerda, rotação dupla à esquerda ou rotação dupla à direita. Então, nós temos aqui dados de teste, serão inseridos estes valores aqui na árvore AVL. Vamos ver a execução. Muito bem, então nós temos aqui a nossa árvore AVL montada. Temos agora aqui o algoritmo de inserção na árvore rubro-negra, onde é passado a raiz e a chave que está sendo inserida. Lembrando que toda vez que é inserido, esse nó tem a cor vermelha, e é preciso fazer a correção dessa inserção. Na correção da inserção, vai ser analisado os casos, né? Então, caso 1 é que o tio é vermelho,
vai acontecer a recoloração. No caso 2, o tio é preto e Z é direito, então acontece a rotação esquerda. No caso 3, o tio preto e Z é esquerdo, vai acontecer a rotação à direita. Né? E quando o pai é filho direito, vai acontecer também alguns casos aqui de recoloração ou rotação à direita e à esquerda. Então, vamos ver o algoritmo rodando. Nós temos dados de amostra. Então aqui ficou a nossa árvore final, com a inserção destes dados aqui. Aqui só uma questão de configuração que é difícil configurar, mas 20 é a raiz, 10, 5 e 1 são filhos à esquerda, o 15 é filho à direita do 10, o 30 é filho à direita do 20 e o 25 é filho à esquerda do 30. Temos aqui agora os algoritmos de inserção e busca em árvore trie. É passado a raiz dessa trie, né, e a sequência de caracteres que vai ser inserida. Então, aqui nós temos duas inserções como exemplo, a palavra gato e a palavra galho. Então, ele vai inserir primeiro o gato, como está vazia a árvore, ele vai salvar G, A, T e O. Depois, quando for inserir a palavra galho, o G já tem de gato, o A já tem de gato, então vai ser só aberto um ponteiro para outra direção, para que sejam inseridos os caracteres L, H e O. Então, vamos à execução. Aqui nós temos a busca pela palavra gato, então ele acha a palavra gato, sim. Mas a palavra galo não existe, existe galho. Então ele retorna um lixo de memória porque ele não encontrou. Temos o algoritmo para busca em profundidade em um grafo, lembrando que essa busca ela relaciona os filhos do primeiro grafo, seleciona um filho e vai buscar o filho do filho profundamente até que não haja mais filhos, para voltar e ir para o segundo filho. Então nós temos aqui um exemplo de um grafo simples, com 4 vértices, e vamos ver a execução. Então nós temos aqui, a partir do vértice 0, ele vai visitar o primeiro vértice 0, obviamente, que é onde começa. Do 0 ele vai para o 1, de acordo com a nossa matriz aqui de adjacências. Depois vai pegar esse filho 1 e vai para o 3, aqui o 1, o 3 está ligado ao 1, e o 3 não é ligado a mais ninguém. O 1 já foi visitado, então ele volta para o 1. O 1 também não tem mais onde visitar, que só estava ligado ao 0 e ao 3. Então ele volta para o 0. E aí sim o 0 é ligado ao 2, que é o próximo vértice a ser visitado. E o 2, por sua vez, é ligado ao 4, que é o último vértice que vai ser visitado. E agora o algoritmo de busca em largura. Lembrando que a busca em largura é aquela em que se seleciona um vértice para iniciar e visita-se todos os vértices que estão ligados a ele, digamos os filhos, para então começar a visitar os vértices que estão ligados a esses filhos. Então vamos à execução do algoritmo para aquele mesmo grafo da busca em profundidade, só que agora com busca em largura. Então o primeiro vértice é o 0, ok? O 0 está ligado ao 1 e ao 2, então ele vai visitar o 1 e o 2 na ordem. Depois, o vértice 1, que é ligado ao 3, então o próximo vértice visitado é o 3. E depois o 2, que é ligado ao vértice 4, então vai visitar o vértice 4. Aqui nós temos o algoritmo de ordenação topológica, onde se utiliza o algoritmo de busca em profundidade em grafos. Então ele é aquele algoritmo que é utilizado para fazer uma relação de precedência, né? Transformar o grafo em um vetor, onde os índices iniciais têm precedência sobre os índices que vêm mais à direita. Então, vamos rodar aqui para um grafo de exemplo. Nós temos aqui a matriz de adjacências e o resultado é esse. Número 5, vértice 5, é o primeiro visitado. Lembrando que na busca em profundidade ele visita todos os vértices e conforme ele vai fechando os vértices, ele vai empilhando e no final imprime-se a pilha para ter a ordenação topológica. Muito bem, então temos aqui o algoritmo para verificar os componentes fortemente conectados de um grafo. Ele também utiliza a busca em profundidade. Então nós temos um grafo aqui de exemplo, lembrando que primeiramente é feita uma busca em profundidade para verificar os grafos que os vértices foram visitados. É feita uma pilha com esses
vértices visitados, na ordem em que eles são fechados, e a partir dessa ordem o grafo é transposto e novamente é feita a busca em profundidade baseado-se nessa pilha, para que se tenha os componentes que são fortemente conectados. Então vamos à execução do algoritmo. Muito bem, então nós temos aqui os componentes 0, 1 e 2, são fortemente conectados, individualmente 3 e 4. Agora, o algoritmo de caminho mais curto a partir de um vértice em um grafo. Ele vai utilizar também a busca em largura. Então, nós temos um grafo aqui, um grafo de exemplo, e a partir da execução do algoritmo de busca em largura, nós temos a distância a partir do vértice selecionado. No caso aqui, nós vamos rodar para ser a partir do vértice 0. Vamos à execução. Muito bem, então a partir do vértice 0 para 0, 0 passos, é ele próprio. Para o 1, 1, para o 2, 1 também. Para chegar no vértice 3 são dois caminhos, 2 arestas. No vértice 4 também. E para chegar no vértice 5, 3 arestas. Temos aqui o algoritmo para verificar se um grafo é euleriano, que é o algoritmo de Fleury. E lembrando que consiste em selecionar um vértice para iniciar e cada vez que passa de um vértice para o outro, apaga-se a aresta. No caso aqui, a função é remover a aresta para completar o caminho completo. Verifica também se é ponte, só passa numa ponte se for em último caso. E nós temos aqui um vértice para um grafo para exemplificar. Vamos rodar. Então, nós temos um caminho euleriano dos vértices 0 para 1, de 1 para 2.